Para darmos início à Mesa Redonda 4, que tem como tema Indicadores Sociais, Experiências e Resultados. Chamamos ao palco a debatedora Maristela Baione, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o debatedor Marco Aurélio, do IPEA, e, como mediadora, Marilena Chaves, da Fundação João Pinheiro. Maristela Baione é bacharel em Economia pela Universidade de Maryland e mestre em Banco de Desenvolvimento pela American University. Atuou na área do desenvolvimento e da cooperação técnica internacional, trabalhando em colaboração com as instituições financeiras multilaterais e agências da ONU. Atualmente é representante residente e assistente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Marco Aurélio é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, com mestrado e doutorado em Planejamento Urbano e Regional pelo IPOR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenador da rede IPEA e do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil pelo IPEA. Marilena Chaves é economista graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mestrado em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, preside a Fundação João Pinheiro. Com a palavra, a mediadora. Boa tarde a todos vocês. Nós começamos essa sessão com um pouquinho de atraso, né? Vamos tentar recuperar ao longo das apresentações, sem sacrificar as exposições, naturalmente, mas para que não tenhamos um final onde as pessoas já fiquem cansadas e já não ficam mais na sala, não é? Então, peço aqui aos palestrantes, né, que se atentem ao tempo, né, para que a gente possa ter um final de tarde bem produtivo. Somos 3 economistas, para quem não acredita que economista não é sensibilizado com as questões sociais. Estamos aqui, então, para debater um assunto da mais alta importância, não é? Que permeou várias das palestras anteriores, que são os indicadores sociais. Todos nós aqui estamos em instituições onde essa matéria é tratada com muita prioridade, com muita intensidade e com muita dedicação, entendendo que a nossa missão, né, o planejamento, a formulação e o acompanhamento de políticas depende essencialmente desta questão, né, bons indicadores para sinalizar tanto as necessidades quanto, eventualmente, os sucessos ou não sucessos dos programas e políticas implementados. Nós vamos começar com a Maristela, certo, Maristela? Nós temos, então, 20 minutos, 25, e eu te sinalizo quando estiver próximo. Pode ser? Tá bem. Comece, então, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos. Para mim é um grande desafio estar aqui numa mesa. Está funcionando? Não? Para mim é um grande desafio estar aqui numa mesa com a Marilene e o Marco Aurélio, que são 2 especialistas em indicadores e que vêm trabalhando, se dedicando até mais do que eu. Embora eu seja economista por formação, a minha carreira acabou me levando um pouco para o campo de gerenciamento, né? Eu tenho trabalhado muito mais de gestão de projetos, gerência de projetos, do que, na realidade, me debruçando sobre os indicadores com tanto detalhe, com tanta intensidade. Quando a Codeplan me chamou para participar aqui desse painel, eu fiquei muito pensando, né, que aqui o desafio é indicadores sociais e experiências e resultados. E aí fiquei pensando que experiência, e aí eu peço desculpas para o Marco Aurélio, eu vou cansar o Marco Aurélio com a minha fala, mas eu fiquei pensando que experiência relevante existe, né, e que realmente produziu resultados que eu pudesse debater, discutir um pouquinho com vocês.
E, na minha reflexão, eu acho que não existe nenhuma... Assim, eu acho que, em termos de grandeza, de importância, não existe nenhuma outra experiência tão relevante quanto a plataforma dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Por quê? Porque essa plataforma, e eu vou passar aqui muito rapidinho por ela, mas essa plataforma, na realidade, primeiro ela construiu um consenso mundial. Então, acho que já é um diferencial de nós termos conseguido, entre as nações, chegarmos num consenso. Isso aconteceu, e eu vou ficar em pé, acho que é até mais fácil para eu poder acompanhar aqui eu mesma, mas foi uma plataforma que tem mais de que foi aprovada em setembro de 2000 e 189 países signatários, né? Por que essa plataforma é tão importante? Porque essa plataforma trouxe não só as prioridades para o planeta, mas como ela também trouxe metas mais claras, muito claras, e pôs na mesa, pôs na pauta mundial indicadores, e muitos deles indicadores sociais. Então, na minha reflexão sobre experiências, eu acho que não existe mais nenhuma outra experiência, e não existe nenhuma outra experiência antes dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que realmente compete com essa experiência, que colocou indicadores e metas claras para os países seguirem, com um mecanismo de monitoramento e de avaliação, né? Então, acho que isso é um diferencial, e eu acho que essa é uma grande contribuição da ONU para a humanidade. E vocês já conhecem, acho que todos vocês conhecem, por isso que eu não quero aborrecê-los em falando muito da plataforma, mas vocês conhecem a plataforma, que, na realidade, ela tem 8 objetivos e que ela promove ações e políticas voltadas para esses 8 temas que todos vocês já conhecem. E como eu falava, são indicadores que foram definidos e metas que foram definidos dentro de uma temporalidade, com indicadores precisos, mensuráveis. Então, isso acho que coloca um desafio para os países que assumiram, que são signatários, e que orienta o planejamento das suas políticas nacionais. E aí nós temos, com base no relatório, já os 8 objetivos, mas mostrando como que essa plataforma e que como essa promoção mundial e esse acompanhamento e o compromisso que o Brasil assumiu já começa a trazer resultados muito significativos para o país, né? Tiveram outras coisas que contribuíram para o Brasil melhorar. Com certeza, né? Há militância da sociedade, há uma nova Constituição em 88, há mobilização interna. No entanto, a plataforma também ajudou a empurrar. E, mais importante, a plataforma ajuda a monitorar e acompanhar, né? Então, nós vemos, no caso da extrema pobreza, que houve uma redução significativa de 25% para 3,% de 90 a 2002. E a fome também teve se superou a meta houve uma erradicação da fome, de acordo com o que era esperado na meta. E agora a gente começa a discutir aqui uma coisa nova, quer dizer, se a gente alcançou a superação da extrema pobreza, que 3,5 é considerado residual, então, assim, qual é o nosso próximo passo, né? E aí a gente vai ver, e eu vou trazer um pouquinho para vocês, da discussão que está se pondo na mesa, no campo mundial, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que nós temos que sair dessa plataforma, que vence agora em 2015, e partir para desafios maiores. Outro resultado alcançado, e, de novo, são esses indicadores sociais definidos nessa plataforma que também ajudaram a empurrar. Então, a gente vê... E eu só selecionei alguns, os que eu achei que eram mais relevantes. No caso da educação, a gente saiu de um percentual de 20... Aumentou, né, cresceu 20 pontos percentuais a escolarização de 0 a 6, indicador hiperpositivo, desenvolvimento do país, mas que, na realidade, de alguma forma, orientado por esse planejamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E aí vocês podem ler, porque aí eu acho que muitos de vocês já conhecem esse relatório. No campo da educação ainda, no tema das mulheres, que é um tema extremamente relevante, que é o Objetivo de Desenvolvimento número 3, a gente vê que as mulheres hoje têm mais acesso à educação do que os homens. No ensino fundamental, hoje, já não existe grande diferenças significativas entre homens e mulheres.
existe uma crescente participação da mulher no mercado de trabalho, melhoras na representação política, ainda com problemas no Congresso Nacional. Nós continuamos com 9% de representação feminina no nosso legislativo, mas há hoje um espaço muito maior de atuação feminina no campo da política, no campo do executivo e também no judiciário, né? Aqui nós mostramos um pouquinho de como, acho que essa slide mostra só um pouquinho de como há hoje uma paridade entre os sexos no ensino fundamental, que ela foi alcançada em 1990, quer dizer que hoje, a importância do ensino fundamental, as mulheres não estão mais no ensino fundamental, as mulheres estão já alcançando e caminhando muito mais para o nível superior, que vocês vão ver que elas estão numa situação de vantagem comparativa aos homens. Nós estamos começando a discriminação ao revés aqui no Brasil, né? Eventualmente, nós vamos ter que trabalhar um pouco o tema do sexo masculino. Isso vai trazendo novos desafios para o país. A meta número 4, que é taxa de mortalidade na infância, também houve um grande progresso. Esse é um outro indicador extremamente relevante, apontado no relatório do governo, o último relatório que foi lançado, do balanço dos ADMs. A meta número 5, vocês vão ver também um avanço do Brasil estava com 55% e 141 casos para 64 óbitos por 100 mil habitantes nascidos vivos, né? Então, há também aqui uma melhora ainda significativa. A meta 5 é a meta ainda mais preocupante, né? O Brasil tem um desafio aí pela frente, né? A gente provavelmente não chega a alcançá-la, mas, mesmo assim, se registra um progresso, e esse progresso é extremamente importante para que a gente possa monitorá-lo e incluir esse desafio nos próximos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. AIDS também a gente vai ver que o Brasil melhorou bastante, saiu um relatório mais recente do UNAIDS sobre a volta da AIDS para o Brasil. Então, assim, é bem interessante a gente ver a questão da vulnerabilidade, a questão da importância, e o nosso último relatório de desenvolvimento humano trouxe bastante esse conceito da importância da gente progredir, e isso a gente vê no campo do AIDS, no campo da pobreza. Você consegue, através de algumas políticas públicas, um esforço da sociedade civil, levantar o patamar de bem-estar da população, redução de AIDS ou retirada da pobreza, mas que há necessidade de políticas de manutenção, né? E, no campo da AIDS, a gente está vendo alguns alertas, né, agora, recentemente, com o relatório do UNAIDS, alguns alertas de que essa política de manutenção ela tem que ser feita, né? Então, para que você passe a ter um grupo de população vulnerável que regride naquele alcance que já tinha sido bem-sucedido. O Brasil também trouxe um resultado bastante interessante nas condições, por exemplo, no caso da população urbana em condições inadequadas de moradia, nós tínhamos 53% em 92, passamos para 36% em 2012. No caso de água potável e saneamento, o Brasil já atingiu plenamente as metas, né? No caso do objetivo 8, nós temos aí uma série de atuações do Brasil no campo da parceria, e eu queria destacar agora, nós listamos lá o Doha, o G20, a própria atuação brasileira na cooperação Sul-Sul, uma atuação mais solidária, uma atuação mais de assistência técnica, de troca de conhecimento, mas salientar a importância também da atuação do Brasil no BRICS. E a gente viu agora, recentemente, um número enorme de acordos que foram firmados entre o Brasil e o BRICS, e o Brasil passando a ser um player internacional mais relevante. Apesar de algumas críticas que têm sido feitas, a gente escuta e todas as críticas, o Brasil há uma expectativa no âmbito internacional, a gente que trabalha em organismo internacional sabe, há uma expectativa do que acontece no Brasil, né? Os olhares todos são voltados para o país, e a gente que está lá na ponta, no escritório da ONU aqui no Brasil, sempre respondendo, porque há uma expectativa de que o Brasil realmente venha a ser cada vez mais um jogador, tanto político como econômico, principalmente político, e um jogador solidário na cooperação Sul-Sul. E o tema do BRICS, eu acho que
traz essa perspectiva de um novo arranjo mundial de poder, de solidariedade e de cooperação. E eu não vou entrar em cada uma delas, mas só para fazer uma reflexão. Essas políticas todas, eu elenquei 4, podia ter elencado outros, mas foi só para exemplificar, são políticas que, de fato, a gente, quando analisa a contribuição ao ODM, são políticas que, na sua implementação, ajudaram a chegar nesses resultados, né, medidos aí pelos nossos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, aqui, no caso do tempo integral, a gente observa que cada uma dessas atividades, ou cada um desses resultados que uma política de educação integral traz, contribui para algum tipo de objetivo do milênio. Então, nós tivemos, inclusive, no nosso próprio escritório, uma dificuldade muito grande no começo, isso alguns anos atrás, quando nós desenhamos projetos de apoio à cooperação técnica, desenhamos projetos junto com o governo brasileiro para desenvolver a cooperação técnica aqui no Brasil, nós mesmos tínhamos dificuldade no começo de identificar qual projeto, qual atividade, qual ação estava contribuindo para qual objetivo de desenvolvimento do milênio. E isso era muito claro, tanto para o PNUD como para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro, ao aprovar o Programa das Nações Unidas, ou aprovar o Programa da ONU no Brasil, tem como orientador a plataforma dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque o Brasil é um signatário. Então, nós começamos um trabalho um pouco mais detalhado de estar identificando cada ação e cada política, como que ela vinha contribuir para que o Brasil pudesse alcançar esse planejamento maior, o planejamento macro dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, aqui eu apontei algumas atividades, alguns benefícios, vamos dizer assim, da política de tempo integral, que, de alguma forma, contribui com os objetivos e com qual objetivo ele contribui, como é que a gente pode quantificar essa contribuição. Né? O Banco de Leitos, a mesma coisa. Né? O Banco de Leitos é um programa no Brasil que já foi exportado, está em vários outros países, pela Cooperação Sul-Sul, mas é uma das políticas que claramente contribui para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento número 4. O Rede Cegonha. E é interessante que, assim, da perspectiva, a gente que tem muito acesso a outros países, da perspectiva da comparação entre os países, são políticas com reconhecimento internacional e são políticas que são exportadas. E o PNUD, junto com o governo brasileiro, tem, de alguma forma, colaborado para que essas políticas sejam exportadas. Hoje, a gente trabalha mais ou menos com uma média de 80 países, nos quais a gente leva as políticas brasileiras adaptadas para os países no qual o Brasil coopera. Né? E o que é importante, a gente faz isso por quê? Porque, no ponto de vista do PNUD, né? Não só do ponto de vista do governo brasileiro. Por que a gente faz isso? Porque aqueles países têm as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio para cumprir. E como eles têm, alguns países africanos, asiáticos, têm mais dificuldade no cumprimento das metas, são essa exportação de tecnologia social que tem contribuído para que aqueles países também consigam alavancar e consigam cumprir o seu planejamento referente aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Aqui alguns itens da Rede Cegonha, né, como a Rede Cegonha vem contribuindo particularmente com o Objetivo de Desenvolvimento número 5, que é um dos objetivos que o Brasil tem tido mais dificuldade no alcance, e tem contribuído também para o Objetivo número 4, com o direito das crianças ao nascimento seguro, toda a questão de prevenção de trabalho com jovens e adolescentes no direito ao planejamento reprodutivo, a questão da integração da mulher e das políticas de humanização no recebimento, no acolhimento, na preparação do parto, no pré-natal. Então, são todas políticas, todas ações que vêm contribuindo para que esse planejamento maior possa ser cumprido. E o Bolsa Família, óbvio, que é um dos casos mais emblemáticos, né? A redução da pobreza, todo esse trabalho de redução da pobreza feito pelo Bolsa Família, o Brasil Sem Miséria, contribui diretamente, eu diria, contribui na veia com o Objetivo de Desenvolvimento número 1. E aqui, só para mencionar, que, óbvio, assim, eu mostro todo esse progresso, e vocês falam, mas meu município está mal, a situação está mal. Há um desequilíbrio muito grande, né? Uma desigualdade regional muito grande, a desigualdade dentro do próprio município.
E eu só queria mencionar que a gente tem feito um esforço muito grande, junto com o governo federal, junto com a sociedade civil, de municipalização dos objetivos de desenvolvimento do milênio, né? De levar esse planejamento maior, que eu mencionava, em termos de Estado, em termos de planeta, mas levar isso para dentro do município, para dentro da comunidade, para levar isso em outra... pegar a lupa maior, né, e descer com essa lupa para o município, para que o município possa desenhar seu planejamento a partir desse compromisso, que é um compromisso nacional, mas que, se não for um somatório de município e de Estado, tu não consegue cumprir nacionalmente o acordado pela Assembleia Geral. Aqui a gente tem um projeto que é apoiado aí com vários parceiros e nós atuamos na criação e participamos na criação de núcleos estaduais, núcleos municipais, núcleos regionais, que colaboram para que os municípios foquem o seu trabalho no planejamento e nos objetivos de desenvolvimento do milênio. Um pouco do que o núcleo faz, mas já mencionei. E a gente trabalha com capacitação e etc., para poder com que os municípios realmente se organizem ao redor dos objetivos. Vocês já devem conhecer, o portal são atividades que a gente faz para promover os objetivos do desenvolvimento do milênio. O portal ADM é uma plataforma também que você vai encontrar toda a informação por município. Cada município brasileiro foi atualizada, esse portal é um portal bastante bacana para vocês acessarem, um portal que você vai conseguir ver em que estágio está cada município, que política que o município precisa adotar, como que ele adota essa política para ele poder correr atrás do prejuízo quando ele está muito atrás das metas dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Eu acho que é uma tremenda ferramenta, principalmente quando a gente pensa em municípios que não têm a estrutura, ou que não tem muita capacidade, a ideia de você prover uma ferramenta de trabalho que o município possa se ver, possa se encontrar e possa tomar ação a partir dela. O portal é livre, então a sociedade civil também pode entrar e pode também fazer um trabalho de monitoramento e de acompanhamento das políticas públicas no município. Nós fizemos também o Prêmio ADM, que eu acho bem bacana, só mencionar rapidamente. Nós já estamos desde 2004 a 2014, né? São muitos anos aí de registro das boas práticas, das boas experiências. Só queria destacar, com relação ao Prêmio ADM, a grata surpresa que a gente encontra de tanto trabalho bom sendo feito no Brasil pela sociedade civil, de trabalho que, se não fosse, né, que precisam ser registrados, precisam ser divulgados, e também um esforço muito grande. Eu fui júri desse prêmio em 2004, já fui em mais 2 outras edições, e interessante ver como a própria sociedade civil que planejava a sua pequena ação dentro daquele município, naquele bairro, sem tratar de indicadores, sem tratar de métricas, sem tratar de quantificação, hoje, o próprio instrumento do prêmio tem orientado e tem encaminhado para que essas ONGs, essas associações comecem a pensar um pouco mais organizada do ponto de vista da métrica, da medição, um pouco do ponto de vista de pensar em resultados e trabalhar para os resultados, né? E a agenda de compromisso, acho que também é um outro instrumento bastante relevante, que é um instrumento que agrega, né, que ele agrega os objetivos de desenvolvimento do milênio junto aos programas federais e o município, para buscar alcançar as metas dos objetivos do milênio. Dentro daquele município, ele pode contar com o apoio dos programas federais. Então, é um instrumento de planejamento, mas que, de certa forma, permite ao município encontrar recursos ou encontrar formas de implementar suas políticas, implementar programas locais que possam contribuir para alavancar as metas. E, tentando ser mais rápida aqui, nós temos também um trabalho com a população indígena, que, se alguém estiver interessado, eu posso mencionar. Queria entrar um pouquinho na nova pauta, que é a pauta dos ODS, né, que vai trazer, agora, a partir de 2015, uma nova plataforma. O Brasil, provavelmente, é um dos poucos países que está preparado para essa nova plataforma. O Brasil, hoje, com todos esses instrumentos que tem, os bancos de dados que tem, a própria plataforma ADM, agenda de compromisso, o portal,
todo esse aparato que o Brasil hoje já desenvolveu e está disponível para a sociedade e para os gestores, é facilmente adaptável para o próximo desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Diria assim que o Brasil hoje talvez seja um dos países mais preparados no mundo para poder fazer esse pulo, né, do ponto de vista de instrumentos, do ponto de vista de planejamento. A grande diferença, eu acho que a gente vem, primeiro, fazer um registro, né, acho que a grande diferença é de como as coisas foram construídas no passado e como elas são construídas hoje. Lá em 2000, o ADM foi uma plataforma construída pelos governos, né? E agora, em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável será uma plataforma construída pela sociedade civil e pelos governos. Então, vai trazer uma dificuldade um pouco maior lá para o nosso querido Ban Ki-moon, nosso secretário-geral, e para toda a Assembleia, de como selecionar o que é prioridade. Mas isso é um problema político que, no seu coletivo, a Assembleia Geral da ONU vai ter que resolver. Já temos alguma sinalização para onde as coisas estão indo. Há disputa, há discussão, há prioridades, né? Tem países, por exemplo, que vêm priorizando o tema da segurança, países que não querem conversar sobre segurança por razões óbvias, e tem toda uma discussão política que vai pesar, mas o que é importante é que a sociedade civil foi escutada, está participando e está presente neste debate, né? Então, eu só trouxe aqui para vocês verem um pouquinho de como que a gente está organizando essas consultas, né? Acho que algum de vocês já devem ter conhecido o Meu Mundo, que você pode entrar lá e dizer o que vocês acham prioritário, né? Tem 16 opções, vocês podem escolher 6, recomendo que todos participem. Foram feitas diversas consultas, esses são os países todos que estão são parceiros no processo de consulta, tanto da sociedade civil como do governo, tanto dos governos. Tem consultas também temáticas, né? Então, consultas sobre energia, sobre água, sobre desigualdade, sobre governança, sobre conflito. E isso, assim, quando a gente começa a pensar, falando de planejamento, a consulta passa a ser um elemento, um instrumento, parte do planejamento, né? Então, assim, para nós que estamos lá, que trabalhamos na ONU, essa consulta é um processo do nosso planejamento, né? Então, eu acho que assim, escutar, dialogar, sociedade civil, ter outros atores, setor privado participando, faz parte desse processo de planejamento da ONU, para a própria ONU poder sair com essa nova plataforma dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Aqui, um pouco sobre quais são as prioridades, né, que foram elencadas até agora pela consulta do Meu Mundo, né? Então, você vai ver governo honesto e atuante, né? Então, assim, acho que a sociedade mundial está cansada de corrupção e de malversação de usos públicos, educação de qualidade, não basta educação, quero de qualidade, proteção de florestas, rios e oceanos, melhores oportunidades de trabalho, o trabalho faz parte da pauta, eliminação de preconceito e discriminação, melhoria do serviço de saúde, e aí tem outros que foram elencadas também, mas aquelas que são as mais votadas até o momento, né? No Brasil, a gente está participando... no Brasil, não vou ter que correr. Então, no Brasil, nós estamos participando também, envolvendo bastante, e eu estou falando do Brasil, mas o Pacto Global, para quem conhece, o Pacto Global, mundialmente, também está muito envolvido nesse processo de consulta, e, no Brasil, a gente tem trabalhado muito no setor privado também para discutir isso. Dia 26, em São Paulo, nós temos uma reunião com o Pacto Global para discutir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e levar a mensagem brasileira do empresariado para Nova York. E também vamos ter um encontro mundial aqui no Brasil com as indústrias extrativistas para que elas possam se inserir nessa discussão do desenvolvimento sustentável, porque elas estão aí para ficar, né? As indústrias extrativistas não vão embora. Então, é melhor que elas se tornem sustentáveis e que a gente possa conviver com essas indústrias. Então, também estamos promovendo um outro encontro com as indústrias extrativistas para fazer esse diálogo, esse debate. Não vou ler, que não faria o menor sentido, mas dizer para vocês que vocês podem entrar no Google e escrever Marco Zero dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vocês vão ver as 17 opções que estão lá.
e que essa a briga entre os países, tá, gente? É isso que está sendo discutido lá em Nova York para fazer o nosso planejamento. Eu falo briga porque tem posições diferentes, tem interesses diferentes, mas até setembro de 2015 precisamos chegar num consenso e precisamos assinar com os países. A gente espera, inclusive, bater o recorde, né, que era 189 países, aumentar com todos os países que assinem e sejam signatários dessa nova plataforma. Não acredito que vamos ter 17. Né? Provavelmente isso vai ser reduzido, algumas vão cair, outras vão ser incorporadas, alguns objetivos vão ser incorporados um no outro. Né? E só para mencionar, e não poderia deixar de mencionar, que, para além dos Objetivos do Milênio, que é uma plataforma extremamente importante para o planejamento, o PNUD, junto com meus colegas de mesa, nós preparamos, e eu não sei se vocês vão falar disso, porque eu também posso parar de falar, já que eles vão falar disso, nós preparamos o Atlas de Desenvolvimento Humano. Como o Marco Aurélio já me sinalizou que ele vai falar desse instrumento tão importante, eu vou só mencionar aqui, Marco Aurélio, para terminar, o Atlas é uma plataforma que traz mais de 200 indicadores para o município e também calcula o IDHM, Desenvolvimento Humano para o município, e o Marcos pode explorar um pouco mais isso. Mas eu queria mencionar que nós lançamos isso em julho do ano passado, e nós já temos resultados muito concretos desse trabalho no ponto de vista da inserção do IDH em novas políticas públicas. Né? O Mais Médicos, por exemplo, que trouxe 13 mil médicos para o Brasil, selecionou os municípios como um dos critérios eram os municípios com menor IDH. A educação também, o Mais Professores, está levando em consideração os resultados do IDHM. A seleção de acesso gratuito à internet também, na sua política, define que um dos critérios é o IDHM. Não sei se você ia mencionar isso. Em Minas, nós temos o programa Travessia do governo estadual, que leva em consideração o IDHM para fazer uma pesquisa com indicadores multidimensionais da pobreza, identificando quais os municípios, quais casas, quais as famílias com maior privação, para fazer um programa de superação dessas privações. Né? Então, também usa o IDHM e também usa o índice, o que a gente chama índice multidimensional da pobreza, que é um outro indicador que o PNUD vem discutindo desde 2010 com os países. E, em saneamento básico, também o Acre está usando esse indicador. Como eu disse, a parceria do Atlas é com os meus colegas de mesa. E eu queria deixar só um registro que a gente tem algumas, avançando nessa discussão de indicadores sociais. Né? O PNUD está promovendo algumas discussões sobre indicadores multidimensionais, e o PNUD, junto com os colegas aqui, nós vamos estar lançando, em novembro, os Atlas das regiões metropolitanas, que eu vou deixar o Marcos detalhar, que acho que o meu tempo já expirou. Mas era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, Maristela. Eu queria deixar registrado aqui para vocês dois pontos que talvez depois a gente possa debatê-los, que eu acho bastante relevante, não é? É a nossa evolução em termos de indicadores, que eu vou chamar de finalístico para as questões sociais, simples, fáceis e que são possíveis de trabalhar em direção a eles. A prova disso é que, em Minas Gerais, por exemplo, um estado com 853 municípios, dos mais diversos, pequeno, grande, pobre, rico, mais ou menos, de todo jeito, tem havido adesão a isto e procura do entendimento. Também em relação a outros indicadores. Isso me leva a lembrar aqui, quando eu comecei a trabalhar, como era diferente esta questão, que nós trabalhávamos muito com indicadores de processo. Então, um dos primeiros indicadores que eu deparei na minha vida, quando estava fazendo um plano lá do Estado e tal, era uma meta de aumentar, e não sei quanto, o índice, como é que era? A autorização de internação hospitalar. Aí eu falei, diabo, será que isso é bom ou ruim quando aumenta as autorizações de internação hospitalar?
quer dizer, na cabeça de quem pôs era bom, que ela estava aumentando, mas eu falei, o doente sarou ou não, afinal de contas? Quer dizer, então, é a ideia, né, do indicador expressar exatamente aquilo que se propõe, que eu acho que é o ponto da mais alta importância, que nós temos que até evoluir muito nisso. Não é? Indicador não pode explicar muito, ele não pode precisar de muita explicação, porque senão fica difícil. E o outro ponto que eu queria aqui deixar um pouco para a gente debater depois, você falou quase num pé de página, mas hoje tem me preocupado muito, que é a atenção à população masculina, principalmente os jovens. Nós estamos absolutamente afastados deste segmento como alvo de política pública. Por exemplo, eu fico pensando aqui na questão da saúde dos jovens. Tá? Zé Gotinha não leva eles no posto de saúde de jeito nenhum. Quer dizer, até a nossa forma de comunicar a eles não está bem. Vamos refletir um pouco sobre isso e até trabalhar alguns indicadores relevantes. Agora eu passo ao Marco Aurélio, né, que vai aqui nos apresentar algumas reflexões sobre esse tema. Boa tarde. A Maristela fez uma apresentação global. Eu vou descer para a escala nacional e metropolitana. É muito difícil falar de tema amplo, como indicadores sociais, experiências de uso, quando a gente está muito mergulhado neles, né, na construção desses índices, indicadores e, enfim, bases de dados, que a gente faz parte desse trabalho, porque a gente tende a achar que não tem muita coisa a dizer, porque são obviedades. Então, para poder fugir de alguma discussão mais conceitual, eu vou fazer o óbvio, que é falar da experiência nossa. E aí essa mesa foi feita não com esse objetivo, mas acabou sendo, juntou aqui o PNUD, o IPEA e a Fundação João Pinheiro, que são os parceiros do Atlas, né? Do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, que tivemos o lançamento municipal em julho do ano passado, e em novembro desse ano teremos o lançamento do Atlas Metropolitano, que eu vou falar um pouco dele. O tempo seco afetou minha garganta, então eu vou tentar ser breve, para a sorte de todos e da Marilena. Bom, a plataforma do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, ela, nessa versão, que reúne aqui os três parceiros, e agora no Metropolitano reúne os parceiros da rede ANIPES, na verdade, né? A gente tem a participação de 15 instituições que fazem parte da ANIPES na construção do Atlas Metropolitano, em diferentes momentos. É uma construção de uma plataforma de acesso a indicadores e índices em base municipal, né, na versão que a gente lançou. Uma plataforma que traz indicadores e índices que estão sendo bastante utilizados, né? A Maristela não deu o dado, mas a gente está com a contabilidade de 5 milhões de acessos desde que a plataforma foi lançada. A Maristela estava contando, numa reunião que a gente teve hoje mais cedo, que alguém do PNUD de Nova York até questionou, não, você deve estar com o número errado, devem ser 500 mil e você trocou. Não, são 5 milhões, quer dizer, é bastante expressivo, né? E tem a grande vantagem de ser uma plataforma web online dinâmica, que a gente pode aperfeiçoar, fazer implementações, colocar novos instrumentos, novas ferramentas, com o objetivo de, na verdade, a plataforma ela está voltada para vários públicos, né? Desde o público em geral, o cidadão, o estudante e, principalmente, o gestor público e o pesquisador, né? Que é um pouco... as nossas instituições são feitas, basicamente, de gestores e pesquisadores. O processo de construção do Atlas, assim, ele tem alguns aspectos técnicos que é legal um pouco falar sobre isso, né? O que motivou, num primeiro momento, pensar na construção da plataforma? Quer dizer, é um trabalho que a Fundação, o IPEA e o PNUD fazem juntos já há algum tempo, essa é a terceira edição, um pouco inspirados, né, bastante inspirados no que é feito no PNUD Global,
e que inicialmente era a publicação do IDH Global, né, do Índice de Desenvolvimento Humano dos Países. E o Brasil, de forma bastante inovadora, esse país de um federalismo de 3 níveis, né, fez um esforço de tentar apresentar indicadores e o índice, né, o IDHM, em nível municipal. E construindo uma série histórica, né, para se ter uma avaliação de evolução. Isso exige um trabalho de compatibilização dos diferentes censos, a cada vez que ele é feito. Então, você sabe que os formulários do universo e da amostra eles são diferentes, a cada censo eles sofrem ajustes, modificações, e para haver comparabilidade entre um ano e outro é necessário fazer a compatibilização dessa semântica e das variáveis, né? Então, esse já não é um trabalho, já é um trabalho complicado, de certa forma, né? Há também necessidade de como a gente apresenta os dados em nível municipal, usando a malha municipal de 2010, né, que o IBGE utilizou no censo 2010, há a necessidade da compatibilização da malha municipal para trás, né, 91, 2000 e 91, o que também não é trivial e gera, e pode gerar uma certa confusão, né? A gente discutiu, tudo que eu estou falando aqui com muita simplicidade, foi objeto de muita discussão, né? Então, usar a malha municipal de 2010 como referência é também um desafio. A gente cria, entre aspas, em 91 municípios que não existiam, que faziam parte de outro município, né, que foram criados no meio do caminho, e a gente reproduz aquele território. Então, tem o trabalho de compatibilizar os setores censitários, enfim, nada disso é muito trivial. Então, bom, os questionários, então, a base de informações do IBGE, a gente tem um conjunto de variáveis, e aí a gente constrói, através de algoritmos, constrói os indicadores que farão parte do Atlas, né? Que são mais de 200 indicadores, se a gente contar as populações de referência, dão mais de 200 indicadores que fazem parte dessa plataforma. A construção de indicadores também ela é bastante debatida, né? Tem que olhar se é possível reproduzir um indicador que, de 2010 em 2091, em função do que foram os formulários. Às vezes, como foi no caso dessa edição, a gente colocou uma variável de 2010, que é o tempo de deslocamento, que está no questionário de 2010 e não está nos anteriores, e nos anteriores a gente colocou o tracinho, porque não tinha informação, mas porque era uma informação importante. Então, a produção das informações, das variáveis, a partir dos questionários do censo, ela também é dinâmica, né, e faz parte de um trabalho importante que o IBGE faz. Quando a gente finalmente tem a base de dados pronta, né, a gente definiu quais são os algoritmos, os indicadores, a gente roda essas informações no IBGE para os 3 anos, 91, 2000, 2010, temos, então, uma base de dados sobre a qual a gente se debruça para olhar os resultados, né? E a gente, evidentemente, se surpreende com algumas coisas e tenta descobrir por que daqueles outliers que estão aparecendo, que parece ter alguma coisa errada, e a gente vai atrás da informação para tentar descobrir exatamente o que é. É um trabalho de formiguinha. E as formiguinhas da Fundação João Pinheiro trabalham muito, né? Assim, a gente deixa o registro da importância do trabalho que a Fundação faz. É um trabalho, eu posso até dizer assim, pouco compreendido, porque é um trabalho de muita responsabilidade. Quando a gente divulga os dados, os gestores municipais ficam absolutamente enlouquecidos quando eles não entendem o indicador. Eventualmente, abrem processo. Em Minas, eles gostam muito disso, né? Esses mineiros são um pouco estranhos. Eu posso falar porque eu sou mineiro, então. Mas, enfim, é um processo bastante rico, né? Dentro do Atlas, tem lá o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, quer dizer, o Atlas é um conjunto de indicadores. E a gente utiliza 7 desses indicadores para construir o IDHM, que é o índice, o principal índice do Atlas e o carro-chefe mercadológico do Atlas. Né? Graças ao seu efeito mercadológico, o PNUD consegue recursos para a gente ter mais pesquisas, né, Maristela?
Agora, o IDHM, ele também é objeto de uma construção muito difícil, porque ele é um conceito, ele traz um conceito que não é estático. O que é desenvolvimento humano, afinal de contas? O que era desenvolvimento humano há 50 anos atrás não é o que a gente aceita como sendo desenvolvimento humano hoje. E, em particular, na dimensão educação, a gente conseguiu, e tem conseguido nas várias edições, avançar na construção de um índice com a seleção de indicadores mais exigentes, né? O que gerou, né, quando a gente lançou essa edição, a gente recalculou o IDHM de 2000 e de 91, o que gerou questionamentos, né? Eu mesmo recebi no IPE um telefonema ao município no Sul, eu estava indignado. Não, mas a base de vocês está completamente errada. O IDHM do meu município aqui é 0,600 e alguma coisa, e vocês publicaram 0,400, e aí eu tive que explicar como a metodologia mudou. Quer dizer, o conceito exigiu indicadores mais exigentes, mais rigorosos, e com isso os indicadores para trás mudaram, caíram. O que, no caso de Santa Catarina, gerou um problema, né? Falando um pouco dos usos, né? Santa Catarina, não sei se outros estados, mas esse é o que me vem à memória, usa o IDHM como um índice que faz parte de um pacote de índices que ajudam a distribuir os recursos tributários do Estado. E aí, como nós publicamos um IDHM novo para 2000, isso gerou uma celeuma. Eles tiveram que entrar com uma nova legislação estadual na Assembleia para ajustar ao ajuste metodológico que nós fizemos. Então, esse é um exemplo de uso de um índice, não é um uso que a gente recomende. Assim, eu acho que pouca gente é tão crítica com esse trabalho e com o IDHM em particular do que nós mesmos que produzimos ele. Assim, a gente produz e é muito orgulhoso do resultado, porque a gente entende que, para o gestor, os indicadores, né, um conjunto de indicadores, que é o que está na plataforma, ele é fundamental, ele é extremamente útil, tem ali um conjunto de indicadores, tirando as populações de referência, a gente tem uma centena de indicadores bastante úteis para diferentes áreas da política social, né, indicadores voltados para criança, infância e adolescência, alguns, inclusive, que já estão bastante populares, aparecendo, inclusive, na televisão, que é o caso do NemNem, né? Hoje todo mundo sabe o que é o NemNem. Eu estava vendo a novela um dia desse e estavam discutindo como a ONG o NemNem. Eu falei assim, meu Deus. Então, há indicadores já bastante populares, e os indicadores, de fato, eles são o instrumento do gestor. Quer dizer, a construção de indicadores ela é fundamental. O índice, para o gestor de políticas focalizadas, específicas, ele der certo, é menos útil. E aí ele tem uma função que é mais de comunicação, que é mais política. O prefeito fica muito mais sensibilizado quando o IDHM está uma porcaria do que quando um indicador social específico sem visibilidade está ruim. Então, para o gestor, o gestor tem que olhar para o indicador social específico do que ele está olhando. Indicador que fala sobre a mulher, a condição do idoso, da criança, das condições de trabalho. O gestor, não. Então, inclusive, há uma discussão que eu acho que não é muito pertinente, que é índice versus indicadores, ou a crítica aos índices sintéticos. Eu acho boba, a discussão boba, porque os indicadores são fundamentais, e são tão fundamentais que a nossa plataforma tem lá 200 deles, né, e há todo um esforço de pensar em cima das possibilidades que a gente tem hoje, sobretudo com os censos do IBGE, para construir esses indicadores, para rodar esses indicadores na base de dados. Mas o índice tem um efeito de comunicação rápida, isso um pouco que a Marilena acabou de dizer. Quer dizer, o índice ele tem um impacto de comunicação, então ele é útil também. Por conta do sucesso do IDHM, no Brasil em particular, que a gente teve uma certa mobilização de políticas públicas em várias direções, e prefeitos, bom, se o meu IDHM é ruim, o que eu tenho que fazer para melhorar? Então aí a gente abre o IDHM. Vamos ver os indicadores que estão lá dentro. Então, de fato, é uma porta de entrada,
né? Obviamente que o IDHM, como índice, tem problemas, a gente entende isso, concordamos com isso, mas não se trata de ficar fazendo uma contraposição rasteira de índice versus indicadores. Eu acho que eles todos têm a sua propriedade, a sua utilização, né? E, sobretudo, como informação é poder, né, em vários sentidos, né, poder por parte de quem detém, é poder pelo poder de transformar, de gerar incômodo. Por isso, as nossas instituições deveriam ser bastante poderosas, e talvez por isso não sejam tão poderosas assim, né? Há um perigo subjacente a esta coisa da informação. E, um pouco fazendo o contraponto desses riscos, há que se destacar que a construção do Atlas e do IDHM, nessa versão, sobretudo, foi bastante democrática e participativa, né? Houve um esforço grande de reunir especialistas de várias áreas para discutir qual que é o melhor conjunto de indicadores para construir o índice nesta dimensão. Na área de educação, em particular, foi uma briga de foice no escuro. E nem todos nós da equipe ficamos satisfeitos com as escolhas que fizemos, mas faz parte, né? E nada impede que a gente reveja. Mas o conceito é muito bom, né? Assim, o conceito que está subjacente à ideia do índice, ele é muito bom. Foi bastante participativo. E aí, no que está por vir, né? O que a gente tem no por vir? Em novembro, eu e Marilena jurávamos que era no dia 18 de novembro, mas a Maristela e a Andréia do PNUD estão dizendo que é dia 25. Mas ou no dia 18 ou no dia 25 de novembro, a gente vai ter o lançamento da plataforma com o Índice de Desenvolvimento Humano e o conjunto de indicadores do Atlas em nível intrametropolitano. Aí, mais do que em qualquer outro esforço, há que se destacar a participação das instituições da ANIPES. Vocês imaginem o que é pegar as 16 maiores regiões metropolitanas do Brasil e fazer todo um esforço de repensar a territorialidade de referência da informação. Bom, você sabe, o IBGE tem o questionário do universo, a gente tem tudo disponível em setor censitário, mas o Atlas ele é basicamente informação que vem do questionário da amostra. E, no caso do questionário da amostra, a informação está disponível para as áreas de ponderação. Olhando para as áreas de ponderação, a gente percebeu que, se a gente conseguisse refazer essas áreas de ponderação, já olhando os resultados, coisa que o IBGE não teve oportunidade de fazer, né, obviamente. Então, uma vez com os resultados dos setores censitários na mão, sobretudo os dados de renda domiciliar per capita, era possível reconfigurar essas áreas de ponderação, criando o que a gente está chamando de unidade de desenvolvimento humano, e entrando novamente no IBGE para rodar os nossos algoritmos com os nossos 200 indicadores em nível dessas unidades de desenvolvimento humano. Óbvio que a gente não conhece Goiânia como Lucelena, que a gente não conhece Recife como Graça, não conhece São Paulo como Roveno, mas também Roveno também não conhece São Paulo tão bem assim, né, Roveno? Conhece Vitória muito bem. Então, foi necessário acionar a rede IPEA, né, que eu tenho a felicidade e, às vezes, passo um pouco de raiva em coordenar, e, nessa articulação bastante poderosa da rede, tivemos a crítica dessas unidades de desenvolvimento humano, a validação, o trabalho de colocar nome nessas unidades, que a gente já concluiu em 14, falta a gente terminar São Paulo e Rio. Contamos com a Rovena, muito com a Implaza, para poder dar nome para aquelas UDHs todas. São mais de 3 mil, né, Rovena, eu acho. Só a RM de São Paulo são mais de 3 mil unidades de informação. Você imagina, no Atlas Municipal a gente tem 5.565 municípios. No Atlas Metropolitano a gente vai ter alguma coisa como 8 a 10 mil unidades de desenvolvimento humano, com todas aquelas variáveis e indicadores que estão na plataforma hoje. Então, é um esforço enorme, que eu acho que é um trabalho maravilhoso que a gente está fazendo, em rede, com as instituições da ANIPES. E, paralelamente, para não dizer que a gente é só IDHM,
Nós, no IPEA, e algumas das instituições da ANIPES, o IDESP, que está aqui, Giovana, o IPARDES, do Paulinho, a Fundação João Pinheiro, enfim, o Goiânia também está participando com a Luciana, construímos, olhando para as variáveis do Atlas, uma proposta de um indicador de vulnerabilidade social, que também será publicado, a gente não sabe ainda se esse ano ou no começo do ano que vem. Pegando justamente num diálogo muito grande, não é um diálogo perfeito, mas com um diálogo bastante interessante com os ODMs, a gente pegou 4 dimensões de variáveis que estão lá no Atlas, infância e adolescência, então tem um conjunto de 6 indicadores que dão um índice de vulnerabilidade da criança e adolescente. Família, tem lá indicadores das mulheres, indicadores dos idosos, sobre a situação do lar, né? Aí tem outra dimensão. Uma terceira dimensão, que é trabalho e renda, que a gente tem 2 variáveis, e uma última dimensão, que é a infraestrutura urbana, as condições de domicílio e infraestrutura urbana. Então, nessas 4 dimensões, a gente está calculando índices de vulnerabilidade para cada uma delas e o índice geral. Isso é um exemplo de usos, outros podem ter, do conjunto de indicadores da riqueza, que é a plataforma do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. 5? Bom, eu continuo falando, né, com garganta e tudo. Para concluir, o que eu chamo assim, de desafios? Um dos problemas que a gente tem, principalmente em formação em base municipal, é construir indicadores, que aí um pouco também, pegando a fala da Maristela, que incorpore a questão da sustentabilidade. Esse conceito estranho que a gente fala, não sei se todo mundo, quando fala sustentabilidade, está falando da mesma coisa, provavelmente não, mas, de toda forma, quando a gente conseguir evoluir na construção de indicadores de sustentabilidade, a gente vai saber um pouco mais precisamente do que estamos falando. Mas, de fato, esse é um desafio, incorporar a dimensão da sustentabilidade. Um segundo desafio é incorporar a questão da qualidade, a qualidade dos serviços nos nossos indicadores. A gente tem indicadores de acesso, percentual de frequência, percentual de conclusão, mas a gente não tem indicadores de qualidade, principalmente na educação, que é uma coisa tão central, né? Desenvolvimento humano, a base, obviamente, tem que ter saúde, mas a base é a educação. E a gente não tem, é muito difícil incorporar indicadores na forma que a gente está construindo, de qualidade. E, finalmente, um terceiro desafio / possibilidade é a gente superar a nossa senso-dependência. A gente faz esse esforço enorme a cada 10 anos. Graças a Deus que é a cada 10 anos. Né? O IBGE que não me invente fazer isso a cada 5, porque senão a gente enlouquece. Mas, por outro lado, é uma pena que a cada 10 anos, porque o dado vai ficando velho, né? E a gente sente necessidade de atualizar, principalmente o gestor público, né, para o indicador social ter utilidade, ser incorporado, ele tinha que ser mais novo, tinha que ser mais fresco, né? Para fazer avaliação de desempenho com um pouco mais de precisão, para balizar melhor as políticas. E aí o grande desafio é como usar dados de registro administrativo. Né? É um desafio. A ANIPES tem um grupo de trabalho que propõe um índice de desenvolvimento municipal, a elaboração e a construção de desenvolvimento municipal. E, encerrando essa minha fala, eu deixo um pouco a provocação, provoco aos parceiros da mesa. A Fundação, não que ela, como parte da ANIPES, ela já está envolvida nisso, mas provoca o PNUD também para pensar na construção de índices, já que o índice tem esse poder de comunicação e de persuasão política, com base em dados de registro. Porque eu acho que, enquanto a gente não estiver usando os dados de registro de maneira... Eles são ruins, mas se a gente não usar, eles vão continuar ruins. Eu acho que o caminho de melhorar os dados de registro é a gente iniciar a utilização dos dados de registro. Né? E as instituições da ANIPES têm enorme experiência de lidar com esses dados, ajudar na construção deles, fazer a crítica, enfim. É isso. Obrigado. Bom, obrigada, Marco Aurélio. Enquanto vocês pensam numas boas perguntas aqui para os nossos palestrantes, vou me dar aqui 2 minutos para alguns comentários. Primeiro, eu quero reiterar aqui o agradecimento a todas as instituições que nos ajudaram a
várias pessoas aqui, por isso que eu estou fazendo isso aqui, não é, que nos ajudaram na discussão para o trabalho do IDHM das regiões metropolitanas. Sem você seria impossível. E também ao IBGE, né, um grande parceiro que esteve conosco e sem o que nada seria possível. É complicado comentar o que o Marco Aurélio disse, né? Estava lá perto, junto, e só tenho a dizer que foi um trabalho. Não sei se eu vou estar aqui no próximo, né? Por isso que a gente tem que diminuir a frequência. Mesmo que o índice de longevidade tenha aumentado muito, acho que no próximo eu não vou estar, não. Mas, enfim. E fazer o registro, Marco Aurélio, de que lá na Fundação João Pinheiro, nós temos um índice, que é o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, que cumpre exatamente esse objetivo. Não vou poder apresentá-lo aqui, mas que cumpre exatamente esse objetivo. Ele trabalha com estatística de registro, são 500 indicadores, aproximadamente, em quase 10 dimensões, e que nós conseguimos produzi-lo de 2 em 2 anos. Ele também, um depoimento que eu dou, ele tem um apego pelos municípios quase tão grande quanto o IDH. As revistas do interior publicam, eles estão também sendo bastante utilizados nessa ideia. E nós sofremos muito com o problema dos registros, né? Mas é como você está dizendo mesmo, né? Até para apontar a necessidade de melhoria num ou no outro, nós temos que usar e tem sido bom. O dado tem sido muito interessante. Nós estamos com um problema eleitoral neste momento, não podemos ter o site completo, mas se alguém tiver a curiosidade de entrar no nosso site, ele está lá, ou então nos procura para uma explicação mais detalhada do uso e da forma que a gente usa, que a gente trabalha com ele. E, nesse momento, então, nós temos aqui uns 20 minutos também para os nossos debates, aqui, para não atrapalhar a sessão que começa às 18 horas, né? E eu pergunto se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário às 2 palestras que foram apresentadas.